Dentro do Evangelho, Jesus recorre várias vezes, muitas e muitas vezes, o ensinamento sobre a humildade, a simplicidade. Muitas e muitas vezes Jesus chama a atenção também dos discípulos para seguir esta via da humildade, da simplicidade, que São Francisco vai colocar como a minoridade, que Santa Teresinha do Menino Jesus vai colocar como a pequena via. E este ensinamento bem presente dentro do Evangelho e várias vezes tocado por Jesus, significa então que nós devemos considerar muito e muito a sério também esta vivência, ou esta virtude, melhor dizendo. Este caminho também, esta via de humildade, de simplicidade, de minoridade ou de uma pequena via. E o que é a humildade? Como nós podemos definir essa virtude para já saber a importância de cultivá-la, como Jesus coloca para nós no Evangelho de hoje e tantas outras vezes vai repetir isso, chamando a atenção dos seus discípulos. Humildade é o conhecimento verdadeiro de si diante de Deus. É o conhecer a si mesmo em sua verdade diante de Deus. É ter a medida justa daquilo que nós somos diante de Deus. E o que nós somos diante de Deus? Primeiro, olhando para Deus, nós vamos contemplar: é o Altíssimo, é o Onipotente, é o bondoso, é o perfeitíssimo. Olhando para nós diante de Deus, nós vamos ver o que? Somos pequenos, somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores. É esse o conhecimento que a humildade dá. O perfeito, o maior, o altíssimo, o bom, o unicamente bom e todo bem, o onipotente, Deus. Eu diante de Deus, pequeno, imperfeito, frágil, pecador, sou eu. Então a humildade é necessária para que a gente tenha esta justa medida, este justo conhecimento de quem nós somos diante de Deus. São Francisco de Assis vai dizer que o homem é o que é diante de Deus e nada mais. É claro que o nosso orgulho, a nossa vaidade sempre tenta nos dar uma medida maior do que nós somos, sempre nos faz querer buscar algo, melhor dizendo, criar uma imagem maior do que realmente nós somos. O nosso orgulho parece que sempre dá uma medida sempre maior, a maior acima dos outros, maior acima de nós mesmos, e a humildade não. Ei, se olhe diante de Deus, tu és pequeno, tu és frágil, tu és pecador, tu és imperfeito, tu falha, e Ele é o bom, Ele é o perfeitíssimo, o altíssimo e bom Senhor. Então a nossa medida não é mais nada além daquilo que nós somos diante de Deus. Isso é humildade. Ou como Santa Teresa d'Ávila vai dizer, humildade é verdade, a verdade, a honestidade daquilo que nós somos, é humildade. Então esse é o conceito, ou a definição do que é humildade. E por que é necessário cultivar essa virtude, que no nosso tempo que justamente cultiva tanta vaidade, o nosso tempo que enfatiza tanto, o nosso orgulho, o ser visto, o aparecer, o dominar, o mandar, o ter poder. Por que é necessário? É necessário, o primeiro motivo se encontra em Deus mesmo. Deus se fez, ou melhor, Deus é humildade. Novamente citando São Francisco de Assis, quando ele compôs um hino, os louvores ao Deus Altíssimo, ele diz assim: vós sois humildade. E Deus se revelou para nós e entre nós com humildade. Quando nós contemplamos o mistério do Natal, da encarnação, nós vamos ver ali como que Deus se fez humilde. O como que Jesus vai revelando a humildade de Deus, Ele mesmo vai dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 e diante,
ele vai chamar a atenção da comunidade, que a comunidade está competindo um com os outros, por motivo de vanglória, por motivo de soberba, e aí São Paulo vai dizer: revestível de humildade, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quais são os mesmos sentimentos de Cristo Jesus? Aí São Paulo vai colocar: ele, sendo Deus, não se apegou ao que ele era, mas se esvaziou e se tornou escravo, servo dos homens. Humildade. Então é necessário primeiro ter humildade, um primeiro motivo, por causa de Deus mesmo, que Ele é humildade, e Ele se manifesta entre nós com humildade, com simplicidade. Então, nós que somos homens e mulheres, que cremos em Deus, que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma opção ser humilde, deve ser uma vivência, porque Ele é assim, Ele se manifesta assim. Então não é uma opção ser humilde ou não, mas nós devemos encarnar, vivenciar, cultivar mais esta virtude, porque Deus, repito, é assim, e se manifesta assim, com humildade e simplicidade. O segundo motivo por que é necessário cultivarmos essa virtude, é por causa da nossa relação com Deus. Se nós queremos ter, de fato, mais e mais intimidade com Deus, ter mais e mais convivência, uma relação realmente com Deus, uma vida com Deus, é preciso sim cultivar a humildade. Por quê? Porque a humildade, citando São Paulo novamente na carta aos Colossenses, vai dizer o quê? Que a nossa vida deve ser uma vida escondida em Cristo, em Deus. Uma vida escondida em Cristo, em Deus. A humildade então nos dá esse escondimento, que não é escondimento, não vamos entender como então agora eu vou negar a minha fé, eu vou negar a minha relação com Deus, eu vou negar a minha vida com Deus. Não é isso. Esse escondimento significa que uma vida realmente autêntica com Deus, ela não precisa buscar se aparecer. Uma vida realmente autêntica com Deus não precisa de holofotes. Uma vida realmente autêntica com Deus não precisa de visualizações. Uma vida realmente autêntica com Deus não precisa de seguidores. Ela se dá no escondimento do nosso dia a dia, ali que realmente nós cultivamos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, dentro desse escondimento, onde não tem holofote, onde não tem seguidores, onde não tem visualização, onde não tem rede social. Esse meu dia a dia ali, do meu trabalho, da minha família, o meu cotidiano simples, com tudo aquilo que vai acontecendo, é ali que eu devo ter uma vida escondida em Deus. A humildade então de que eu rezo ali com Ele, eu vivo, falo com Ele ali. É como Jesus vai ensinar em outro evangelho, em Mateus capítulo 6, quando ele diz: quando orardes, entra no teu quarto, na intimidade do teu quarto, e fala com o Pai. Não fazei como os fariseus, que quando vão rezar, rezam na praça pública, sentam nos primeiros lugares para serem vistos que são homens de Deus. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba, que a esquerda não saiba o que a direita faz. Enfim, é esse escondimento. A relação com Deus precisa então de humildade. E nós, se paramos para pensar um pouco, nós hoje também, até mesmo nas nossas devoções, até mesmo na nossa manifestação de relação com Deus, às vezes o orgulho puxa um tanto, a vaidade se manifesta também. Porque hoje nós vemos muitas vezes, vamos refletir, nós vamos ver muitas vezes hoje as pessoas apresentando como super católicos, super cristãos, ou super padres, ou super religiosos, apontando como que descobrindo uma nova verdade, descobrindo uma nova espiritualidade, um novo carisma. É aqui, eu tenho a doutrina, eu tenho a verdade, é eu que vou salvar a espiritualidade da igreja, é eu que vou salvar a tradição da igreja católica. E isso no fundo é um orgulho puxando, é uma vaidade puxando. A nossa relação com Deus não precisa disso. Uma vida com Deus, ela se apresenta, ela aparece por si só, não por esses apelos, não por essa arrogância, não por essa presunção que nós descobrimos uma verdade e que agora o caminho é esse, e que o carisma é esse, que a espiritualidade é essa, e que o Padre então realmente agora é isso. Não é vida com Deus isso.
Ou então se apresentar àqueles que não seguem, ou àqueles que ainda não creem, ou àqueles que ainda estão tíbios na fé, ou tímidos, ou frios na fé, e nós nos apresentamos então como: olha, eu encontrei, eu sou, eu estou. E apresentar a nossa fé de maneira arrogante ou de maneira presunçosa àqueles que ainda buscam, ou estão caminhando, ou ainda estão um tanto desorientados. Não é relação com Deus. Porque quando uma pessoa tem intimidade com Deus e busca de viver essa vida escondida com Deus, ela ilumina por si só. Como Jesus diz, não há como esconder uma lâmpada, não há como esconder uma lamparina, porque ela ilumina por si só. E não fala da pessoa, e não aponta a pessoa, fala de quem? De Deus, e aponta para Deus. Por isso é necessário também a humildade no nosso relacionamento com Deus. É necessário cultivar a humildade, porque sem humildade o amor de Deus não se revela. O amor, nós sabemos, o amor divino, a caridade é a essência da perfeição cristã. A prática da caridade, a prática do amor é o vínculo da perfeição da vida cristã. Mas a humildade é como que o alicerce, como que um fundamento para construir, para edificar a perfeição cristã. Por isso, São Jerônimo vai dizer que a primeira virtude de um cristão deve ser a humildade, porque ela é como a base de toda a construção, o alicerce. E aí então, em cima dessa base, desse alicerce, eu vou construindo as outras virtudes. Sem a humildade, as outras virtudes se tornam também o perigo de cair num orgulho, numa vaidade, numa presunção. Ah, eu sou bom. Ah, eu faço caridade. Ah, eu ajudei. Ah, eu sou muito bom nisso. Ah, eu sei falar. Ah, eu escrevo bem, eu faço bastante oração. Ah, eu sei pregar. Sem humildade, pode ser que eu tenha tantas outras qualidades, mas elas vão se tornar também reflexo do meu orgulho, da minha vaidade. Então, sem humildade não há como revelar o amor de Deus. O amor de Deus se revela de maneira simples e humilde. O amor de Deus, a caridade, o amor cristão deve estar junto com a humildade para que ele possa chegar às pessoas. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no hino, da caridade: o amor não se arroga, o amor não é soberbo, o amor é humilde. E sem essa humildade não há realmente como falar de amor, e não há como ser humilde também sem estar com a caridade. Os dois caminham juntos. E assim toda e qualquer virtude, se não tem a base da humildade, se torna um instrumento do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, por isso também é necessário cultivar a humildade. É necessário ainda cultivar a humildade, porque São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Sem humildade não recebemos, não fazemos experiência da graça de Deus. Sem humildade nós não fazemos experiência da misericórdia de Deus. Sem humildade nós não fazemos realmente uma experiência de Deus, porque, como diz a palavra, volto a repetir, Ele resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. Concede a sua graça aos humildes. Com isso, então, nós podemos pensar: por que, então, razão nós vivemos a nossa fé com arrogância? Por que, então, querer viver uma vida cristã com orgulho? Não há porquê, não há motivo para isso, não há justificativa para isso, porque buscar de viver a nossa fé, ou propagar a nossa fé, ou a nossa vida cristã com orgulho, Deus resiste a isso. Não fazemos experiência da graça. Vamos tornar então uma vida cristã opressiva, intolerante, julgadora, punitiva, juíza da vida dos outros, punindo a vida dos outros, e não vamos deixar fluir a graça de Deus, que é para chamar, que é para atrair, que realmente muda a vida das pessoas, a misericórdia de Deus que realmente
toca com maneira humilde e simples na vida das pessoas para mudar, para provocar uma mudança, para provocar realmente uma aproximação dele. Então não há justificativa. É claro que dói a gente reconhecer que nós somos falhos, que somos miseráveis, dói, porque fere, o nosso amor próprio, fere lá no fundo a raiz da nossa vaidade e do nosso orgulho. Mas quando mais e mais nós reconhecemos, mais e mais então estamos abertos à graça de Deus, ao agir da graça de Deus. Não mereço, sou assim, tenho esse defeito, tenho essa dificuldade, mas Senhor, reconheço, me dói reconhecer, mas estou aqui, Senhor. Preciso da Tua graça, preciso da Tua misericórdia, porque sou assim. E aí então realmente a graça dele flui, a graça dele age. É como a nossa Mãe Maria Santíssima, depois de Jesus, o modelo mais perfeito de humildade, Maria, quando ela diz: o Senhor olhou a pequenez de sua serva e fez em mim maravilhas. O Senhor olhou a minha pequenez e fez em mim maravilhas. É Ele que faz. A obra toda dele, a graça é dele. Mas precisamos nos reconhecer tais como somos, pequeninos. E aí então não há resistência diante de Deus, não há resistência diante do agir da sua graça. Por fim, toda virtude precisa ser pedida, porque é graça, porque é dom de Deus, e precisa também ser praticada, exercitada. Então nós devemos pedir em nossas orações: Senhor, fazei-me manso e humilde de coração, como Tu, Senhor. Dai-me a graça de ser mais humilde. Dai-me a graça, Senhor, de lutar, de vencer o meu orgulho, a minha vaidade, que muitas vezes está disfarçada, que muitas vezes é sutil, mas nós temos sempre esse desejo, como diz o Evangelho, de ocupar o primeiro lugar, de maneira até sutil, escondida, mas nós temos lá dentro esse desejo latente, assim, ocupar o primeiro lugar, ser visto, ser destacado. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, fazei meu coração manso e humilde, como o Teu, como o vosso. Precisamos pedir. E depois exercitar. Uma virtude é também um exercício, uma prática. E para exercitar a humildade, primeiro, sempre estar vigilante ao nosso orgulho ali, sempre presente no nosso coração, que se disfarça às vezes nas nossas devoções, que se disfarça às vezes na maneira que a gente serve na igreja, que se disfarça às vezes até mesmo usando o nome de Deus, a gente disfarça a nossa vaidade, na nossa pastoral, no meu ministério, no exercício da minha missão. O orgulho sempre está ali tentando puxar, sempre está ali tentando manifestar ele, como uma raiz no nosso coração, que sempre quer brotar, que sempre quer aparecer. Então a gente tem que estar vigilante constantemente, para que o meu servir, para que o meu ser, para que a minha vida com Deus não seja para mim mesmo, mas sempre para Ele, e que não tenha outra finalidade a não ser para dar glória a Ele. Então isso vigia, isso faz então que a gente seja vigilante e corte a raiz do orgulho que quer sempre brotar dentro de nós. E depois, por último, o próprio Evangelho coloca, Jesus, na última parte do Evangelho, agir com gratuidade. É também a melhor maneira de exercitar a humildade. Quando Jesus diz: quando deres um jantar, um almoço, não convide teus amigos, teus irmãos, mas convide aqueles que não podem te retribuir. Significa o quê? Servir sem nenhum outro interesse, servir sem nenhuma outra intenção, servir porque é o bem que eu devo fazer e ponto. Não vão reconhecer, não vão retribuir, não vão botar meu nome no letreiro, não vão botar meu nome lá no outdoor da igreja, ou no data show da igreja. O pároco não me falou nada, o pároco nem me cumprimentou, ou seja, o coordenador não falou meu nome, não citou meu nome na lista. Você fez o bem, ponto. É claro que é bom agradecer as pessoas por aquilo que fizeram. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo trabalho. É uma questão até de gentileza, de generosidade. Mas se eu fizer todo o serviço pensando nisso, em uma recompensa, uma certa promoção,
não é humildade. Então, servir por gratuidade. Servir por gratuidade. Fiz o bem que eu deveria fazer, cumpri com a minha obrigação que eu deveria fazer, e é um bem para o outro, ponto. Se alguém chegou e disse obrigado, que bem, obrigado também por nada, né? Que Deus te deu essa oportunidade de realizar esse bem, e que veio um irmão que reconheceu e que agradeceu, não há nada de mal. Mas se também não reconheceu, você continua o mesmo, porque é o serviço do bem que você deveria fazer, e ponto. Agora, repito, se nós estamos na igreja ou fora da igreja buscando sempre servir por uma promoção, por ser visto, para ser promovido, não vou fazer aqui porque quem sabe o pároco então não me promove para ser coordenador de tal grupo. Não, eu vou fazer aqui porque quem sabe eu não consigo a amizade de algumas pessoas de destaque na sociedade ou na comunidade. Não, eu vou fazer aqui porque eu quero o meu nome lá, bem debaixo do santo daquela comunidade, ou então quero o meu nome bem debaixo daquela janela, porque foi eu que dei. Se nós fazemos as coisas assim, para aparecer e ser visto, aonde está a nossa humildade? Aonde está a gratuidade de ser cristão? Então, fazer sem pensar numa recompensa, ou sem pensar numa promoção, mas fazer porque é o bem que eu acredito e devo fazer. E o bem por si só, ele já tem valor. O bem por si só já é uma recompensa. Como diz Jesus aqui, sereis felizes, então tu serás feliz. O bem que nós realizamos sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra intenção, já dá felicidade, já é uma recompensa em si. Não precisamos buscar algo além, já realiza. E ponto. E isso já é pleno. E isso treina em nós a humildade. Por fim, meus irmãos e irmãs, precisamos, sim, repito, de pedir a humildade ao Senhor, aprender com Ele a humildade, aprender com Jesus essa humildade, aprender com nossa Mãe Maria Santíssima essa humildade, pedir aos santos e santas, como Francisco, como Santa Teresinha, para que possamos seguir este caminho de minoridade, essa pequena via, porque Jesus repete muitas e muitas vezes no Evangelho esse ensinamento. Então significa que é uma condição necessária para sermos discípulos, é uma condição necessária para sermos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.